Amém. Livro de Romanos, abra comigo. Romanos capítulo 12, verso 11. Livro de Romanos, capítulo 12 de Romanos, verso 11. Deus tem sido muito maravilhoso para conosco. Deus tem nos abençoado de maneira muito grande. Quero sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Lembrando os irmãos que esse ano, daqui a alguns meses, estaremos fazendo 15 anos aqui em Franca. A igreja aqui em Franca. E tantas maravilhas que Deus tem feito. Tanta coisa que Deus tem feito. Que possamos sempre louvar, reconhecer a mão e o agir do Senhor nas nossas vidas. E hoje Deus tem uma palavra para nós, para que como igreja venhamos a reter tudo aquilo que Deus tem de bom e vai estar nos ensinando mais uma vez. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Podem tomar os seus lugares. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu quero pegar aqui uma outra tradução, a NVI. A NVI fala o seguinte aqui nesse começo: nunca lhes falte zelo, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Eu achei interessante essa outra tradução, porque aqui nós temos uma máxima de Deus para nós, através do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, para as nossas vidas hoje como igreja. Ele coloca aqui 3 pontos importantíssimos para nós como igreja. 3 máximas que Ele tem para cada um de nós: zelo, fervor e serviço. Amém? Fala assim comigo: zelo, fervor e serviço. É o que Deus espera de nós como igreja. Então aqui nesta carta, essa parte da carta de Paulo à igreja de Roma, ele fala a respeito, começa falando a respeito do amor. Hoje estamos aqui para celebrar a festa do amor, a festa ágape. Não tem amor maior, não tem manifestação de amor maior do que dar a vida em lugar de outro. Amém? E foi que Jesus fez por nós há mais de 2000 anos. E ele vem falando, vem descrevendo a respeito do amor. E aqui ele coloca esses 3 pontos importantíssimos para a igreja. Interessante. Antes de nós continuarmos aqui a meditar nesses 3 pontos, eu quero pegar com os irmãos uma palavra que Deus falou a Samuel, quando ele esteve na casa de Jessé, o belemita. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia comigo rapidinho em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 16. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, o belemita, ali Deus falou com ele uma coisa que é importante para nós, antes de nós entrarmos nesses 3 pontos como igreja, como corpo de Cristo. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o que está no coração. Amém? Fala assim comigo: o Senhor olha para o coração. Então é interessante nós entendermos esse princípio de Deus para nós, porque quando agora, hoje, ou através do Espírito Santo vier a luz para as nossas vidas, esses 3 pontos como igreja, nós precisamos entender que quando Deus olha para nós como igreja, como corpo de Cristo, Ele quer ver em nós esses 3 pontos manifestos aqui dentro.
Nós muitas vezes ficamos preocupados em exteriorizar e mostrar algo para que apareça para as pessoas. E esquecemos que Deus não precisa nada disso. Para Ele não há necessidade de nada disso. Ele olha o nosso coração. Enquanto nós vemos a aparência, o exterior, e normalmente fazemos isso, é natural, porque nós olhamos com os olhos naturais e vemos o exterior, Deus está olhando o interior, o nosso coração. E o que Ele deseja no nosso coração como igreja é zelo, em primeiro ponto. Amém? Fervor, em segundo. E serviço, em terceiro. Ele quer ver isso em nós. Ele deseja ver isso em nós como igreja. Então, assim como Samuel esteve na casa de Jessé, o belemita, para escolher ali o herdeiro, e olhando, ele olhou para a aparência, e Deus falou assim, não é esse. Não se preocupe com a aparência, porque eu não olho o exterior, eu olho o coração. Deus examina o coração do homem. E hoje Ele está à procura de corações que realmente estejam com esses 3 pontos latentes. E não é impossível para nós. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para vocês, vamos aqui estar trazendo à luz. Então, pegando novamente em Romanos, e falando, a primeira coisa que ele fala, nunca lhes falte zelo. Fala assim comigo, nunca falte zelo. Quando nós falamos de zelo, zelo é cuidar, zelar é cuidar com aquilo que já nos pertence, cuidar e zelar com aquilo que também pertence às vezes a outros. E a primeira coisa que Deus fala conosco, quando Ele está falando a respeito do que Ele espera de nós como igreja, a primeira coisa, nunca lhes falte zelo. Nós temos que entender que a bênção do Senhor está sobre nós. A bênção do Senhor veio como graça, favor e merecido. A graça de Deus está sobre as nossas vidas, porque Jesus fez a parte dele naquela cruz há mais de 2000 anos. Carregou, levou sobre si tudo aquilo que era de condenação sobre as nossas vidas. Mas não tirou coisa alguma que diz respeito à nossa parte, que é zelar para que o altar do Senhor permaneça firme. Amém, meus irmãos? Nós vemos na palavra que, por exemplo, quando Elias subiu ao monte para desafiar os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. E restaurar o altar é ser zeloso para aquilo que Deus colocou para nós. O altar é aquilo que nós temos para o nosso Deus. É a nossa vida. É a nossa adoração ao Senhor. O altar diz respeito à adoração. O altar diz respeito ao louvor. E o que o Senhor fala quando Ele quer que nós sejamos zelosos? Ele quer que nós venhamos a restaurar muitas coisas que estão quebradas, derrubadas. Aí não pode ser manifesto aquilo que Ele fez por nós. O sacrifício, o que Ele fez para as nossas vidas. Então quando Elias restaurou o altar, aí desceu o fogo do céu. Então o fogo virá depois que restaurarmos o altar. E restaurar o altar é deixar Deus agir, é arrancar aquilo que impede o manifestar de Deus nas nossas vidas. E o que impede o manifestar de Deus nas nossas vidas é o pecado. E quando Deus fala para sermos zelosos, Ele está falando de realmente entendermos a palavra do Senhor para as nossas vidas e rejeitarmos o pecado, o erro. Amém, meus irmãos? Nós vemos na palavra muitas vezes a questão do altar e da restauração do altar. Noé, quando passou todo aquele período na arca, cuidando para salvar aquilo que Deus pediu para que salvasse, quando a arca parou no Monte Ararat e as águas desceram, meus irmãos, depois de todo aquele período dentro daquela arca, cuidando da família, cuidando de todos os animais e tudo aquilo que estava lá para ser preservado, se fosse eu, se fosse algum de nós, eu acho que seria a primeira coisa falar: Senhor, obrigado, desceu essa bicharada, quero agora um ano sabático, um ano de descanso. Mas não foi. Quando ele desceu da arca, Deus olhou, imagina a Trindade olhando. O que ele está fazendo?
Ele começou a juntar umas pedras e levantar um altar ao Senhor. E pegou das madeiras da arca, e ali ele já fez uma oferta ao Senhor. Pegou de um dos animais que era agradável aos olhos do Senhor e já sacrificou ao Senhor. Porque ele sempre foi zeloso ao Senhor. Amém, meus irmãos? E quando o Senhor nos pede zelo, Ele está pedindo para que nós venhamos a fazer aquilo que Ele espera de nós. Restaurar o altar, para que o sacrifício de Jesus realmente possa surtir efeito nas nossas vidas. Altar restaurado é o que Ele espera de nós com o nosso zelo. Nós vemos também, quando Esdras e Neemias voltaram para reconstruir Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram, depois de Esdras andar e Neemias para ver como fazer, restaurar tudo, primeira coisa que eles fizeram, o templo destruídos, antes de levantar as casas, antes de levantar os muros, antes de levantar o próprio templo, a primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar do holocausto. Porque restaurando o altar, o sacrifício é aceito. Amém, meus irmãos? Fala assim, restaurando o altar, o sacrifício é feito. E nós precisamos entender esse princípio. E o que o Senhor está falando conosco nessa noite, para sermos zelosos, é entendermos os princípios de Deus para as nossas vidas. Restaurar o altar, meu irmão, é você entender que pecado é pecado, e continua sendo pecado, e será sempre pecado. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Hoje em dia, tem uma teologia aí totalmente fora de órbita, que com relação à graça, dando ênfase à graça, como se pecado não existisse mais, ou mesmo existindo, não faz diferença alguma. Meus irmãos, faz, porque enquanto houver pecado, eu estou afastado de Deus, não porque Deus é bom, zeloso, Ele é realmente Deus misericordioso, mas porque eu não estou sendo zeloso em fazer a minha parte. Se muitas vezes estão te chamando de que você é muito exagerado, de que você está indo de longe demais, porque você está abusando, porque está... Meu irmão, dê graças a Deus, porque sempre quando nós temos zelo, aqueles que não têm são incomodados. Não tem coisa melhor do que você entrar dentro de uma casa e aquela casa estar muito bem cuidada por uma pessoa que zela para a sua casa. Não é assim, meu irmão? E aqueles que não cuidam, aqueles que não zelam, geralmente falam, mas você está exagerando, você está limpando muito essa casa, você está tomando muito conta dessa casa. Meu irmão, não tem coisa melhor do que sermos zelosos pelo aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Se falam que você tem sido antiquado, se falam que você está sendo exagerado, se falam que você está orando demais, se falam que você está procurando a Deus demais, se falam que você está procurando a igreja demais, meu irmão, dê graças a Deus, porque o Senhor está atrás de pessoas zelosas para com Ele. E o que Ele espera de nós, primeiro ponto é esse. Para quem está atento às notícias aí, essa semana aconteceu algo que nós como cristãos não podemos admitir. Vocês sabem que o anticristo está às portas. E ao mesmo tempo Jesus está para voltar. Mas nunca aconteceu coisas tão, berrantes como está acontecendo ultimamente. Essa semana o Canadá aprovou a lei da bestialidade. Está aprovado no Canadá sexo com os animais. Notícia agora, dessa semana. A Alemanha já aprovou essa lei. Bélgica já aprovou. E mais um outro país da Europa que eu não me lembro o nome. Agora o Canadá aprovando. E aprovou sobre um conceito e a única ressalva de que não pode judiar dos animais. Nós estamos sendo zelosos. Pergunto para você, igreja. E eu quero dizer uma coisa.
No Brasil ainda não existe, louvado seja Deus por enquanto. Mas se prepare, porque o inimigo, ele está trazendo à luz, está se tornando normal tudo aquilo que é aberração. Tudo aquilo que você pega ali em Gálatas, você vê aquilo que são as obras da carne, agora em alguns países sendo legalizado. É normal. Quer dizer, você pode fazer sexo com animais, desde que você não judie do animal. Eles estão preocupados com o animal, e não estão preocupados com a salvação daquele que faz o ato. Não estamos sendo zelosos. E o que Deus espera de nós, o primeiro ponto, é que sejamos zelosos, zelar, cuidar da palavra de Deus, cuidar daquilo que Deus tem ordenado a nós, cuidar da palavra viva de Deus, fazer com que realmente aquilo que Deus tem colocado, ensinado e falado venha a ser verdade em mim e na minha casa, na minha família. Fazer com que a palavra realmente prevaleça, entender que zelo da palavra de Deus, sermos zelosos da palavra de Deus, é entendermos que os princípios do Senhor, assim como Ele colocou para nós no início desse ano, as veredas antigas ainda existem. Existem autoridades sobre as nossas vidas, e você deve sim pedir ao seu pai, à sua mãe, ao seu tio a bênção, pois a bênção do Senhor só tem uma fonte, a bênção só vem de Deus. E coisas, princípios que Deus estabeleceu estão sendo largados porque o altar está sendo derribado e ao sacrifício. Eu quero que você entenda a questão da graça. Ai, a graça me basta, a graça me basta. A graça, meu irmão, substitui o sacrifício, porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar de graça, sem favor algum, não pedindo nada em troca. Mas restaurar o altar para que o sacrifício seja aceito, é a nossa parte. E tem muitos achando que nós não precisamos, achando que Deus é muito bom, maravilhoso, então mesmo com pecado, mesmo sem confessar o pecado, mesmo sem mudar, acha que está tudo em ordem, porque Jesus morreu, o sacrifício foi feito, mas o sacrifício só é válido em altar restaurado. Amém, meus irmãos? Rapidinho comigo. Aí Deuteronômio, para nós entendermos esse princípio da restauração do altar. Deuteronômio, capítulo 12. Capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 27. Quando Deus instituiu a questão do altar. Capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 27. Amém, meus irmãos? Ali oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. Fala assim, a carne e o sangue. Amém? Agora ele continua dizendo, tudo isso em cima do altar do holocausto. O sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Mas a carne, o que você vai fazer? Comerás. E Jesus falou que eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. Amém, meus irmãos? Ele também fez comparação como água viva. Então a carne e o sangue sobre o altar só é válido. Quer dizer, o sacrifício só é válido se o altar estiver reparado. E um altar reparado é com aqueles que são zelosos com o Senhor. E reparar altar. Hoje o Senhor não está pedindo mais sacrifício de animais. E reparar o altar é reconhecer o pecado, pedir perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o primeiro ponto que Deus quer de nós é realmente restaurar o altar. Altar hoje, meu irmão, não é isso aqui. Altar, meu irmão, isso aqui é um púlpito. Altar é o local de adoração. Altar é onde eu louvo, adoro meu Deus. E adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorá-lo em espírito e em verdade, só faço se eu for zeloso. E quando eu sou zeloso, aí sim a graça de Deus realmente tem valor. Aí sim a carne e o sangue que naquela cruz verteu há mais de 2000 anos, prevalece na nossa vida. E o que o Senhor quer de nós é restaurar o altar derribado. A palavra do Senhor é uma só. As veredas antigas, aquilo que Ele colocou,
continua sendo verdade nas nossas vidas. Ai, pastor, isso caiu de moda. Ai, pastor, isso aí não se usa mais. Voltando à questão da bênção, pedir bênção para o vovô, para a vovó? Não, isso não existe. Pedir bênção para o pai e para a mãe? Não existe. Meus irmãos, nós devemos sim. Porque quando ele fala, Deus te abençoe, a bênção tem uma única fonte. E muitos outros princípios de Deus que estão derribando, estão destruindo os altares. E o Senhor tem falado que Ele quer, primeiro ponto, que sejamos zelosos. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim para ele, seja zeloso, meu irmão. Fala assim, tenha zelo com a palavra de Deus. Amém. E quando nós falamos de ter zelo com a palavra de Deus, quando nós falamos de sermos zelosos, que é o primeiro ponto, eu quero que você entenda o seguinte, o nosso Deus, Ele é Deus misericordioso, amoroso, compassivo, mas Ele é justo. Amém, meus irmãos? E Ele nos ama, e amar, meu irmão, é corrigir, porque quem ama, corrige. Já chegaram a falar aqui na igreja, pastor, você tem que mudar um pouquinho aí os teus ensinos, tem que falar palavras amorosas. E cada vez que eu peço palavras amorosas para Deus, Deus fala assim, desça o cajado. Porque amor é correção. Amor não é bajulação. Amor é correção, meus irmãos. Entenda esse princípio de Deus. Se você quer palavras amorosas de Deus, receba a correção do Senhor. E eu vou dizer outra coisa, a correção de Deus vem através da igreja, do corpo de Cristo. Não tem outra maneira, o corpo é que corrige, é o corpo. Jesus é o cabeça e através da cabeça usa o corpo para corrigir. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos naturais e nós só entendemos a correção através de meios naturais. Quem é pai e mãe sabe disso. Quando o seu filho desobedece, você fala uma vez, não faça isso. Não faça isso. Aí ele faz de novo. Você fala a segunda vez, não faça isso. Até que não tem como. Você vai ter que fazê-lo entender que ele precisa aprender e ser corrigido. Aí vem a famosa varinha da correção. A hora que você usa a vara da correção, o chinelo da correção, a cinta da correção, aí ele entende. E nós somos dessa maneira. Nós somos assim. Eu nunca me esqueço, quando eu era pequeno, isso ficou marcado na minha vida. Eu precisei de cura interior. Ainda bem que Deus me cura. E me curou. Certa vez eu estava em casa, chegou uma visita, e tinha de sobremesa pudim de leite condensado. Já ouviram falar disso? E a hora que veio a sobremesa, eu mergulhei no pudim de leite condensado e eu achei que o pudim era só meu. E a minha mãe, aquela alemã de olho claro, fez aquele olho assim para mim, falou, Maurício, e eu não entendi. E aí ela me falou, depois que a visita foi embora, eu já te falei, que coisa feia. Parece que nunca comeu pudim de leite condensado. Bom, conclusão. Graças a Deus, Deus me curou. Mas ela fez um pudim enorme e fez eu comer todinho. E não deixar nada. Ela falou, você vai comer tudo. Vai comer tudo até você aprender. E depois eu voltei a gostar de pudim de leite condensado depois da cura do Senhor, do mover sobrenatural de Deus. A correção, meu irmão, vem do corpo de Cristo. E esse é um princípio de Deus, para que nós venhamos a ser zelosos. E nós precisamos entender que quando nós estamos com o altar derribado, Deus usa a igreja, o corpo, para que voltemos a ser zelosos. Livro do Apocalipse, rapidinho comigo, livro do Apocalipse, ali
no capítulo 3 de Apocalipse. Vocês sabem que aquelas cartas de João, aquelas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, diz respeito a cada período da igreja. E a última carta, a última igreja, a igreja de Laodiceia, diz respeito ao período que nós estamos vivendo agora. E essa também, essa teologia da graça que anda por aí, que não tem correção, que eu não devo prestar atenção em nada, porque olha, não quero ninguém acima de mim, esse negócio de autoridade, esse negócio de me ensinar, não existe, isso é um erro, porque a graça me basta. Deus fala comigo, Deus fala com você, mas a hora que você não escuta, Ele te corrige, e isso chama-se amor. Aqui, eu quero que você entenda o seguinte, versículo 19, pega aí comigo, para quem fala aí nas pregações, que não existe mais correção, que isso foi na antiga aliança, que não existe mais, porque o amor de Deus transborda, porque Ele está aqui, amém, o amor dele transborda, e exatamente isso, capítulo 3, versículo 19, diz assim, é Deus falando, amém meus irmãos, através da pessoa de Jesus, com João, na ilha de Patmos, falando ao anjo da igreja, agora a igreja de Laodiceia, o último período, a igreja próxima ao arrebatamento, e eu creio sermos nós, amém? Versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos, amém meu irmão? Por isso o pessoal aí da graça me basta, achando que não tem repreensão, eu não quero ninguém mandando em mim, eu não quero ninguém me ensinando, eu não quero, meus irmãos, Deus deixa muito bem claro, eu repreendo e castigo. Deus continua a repreender e castigar por amor, amém meus irmãos? E Ele diz por quê? Por que Ele faz isso? Porque eu os amo. E depois continua, parte B desse versículo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. E aqui está mostrando, Deus, Ele nos repreende, Ele nos castiga, Ele nos exorta, porque Ele nos ama. E Ele faz isso para que nós venhamos a ser zelosos. Amém, meus irmãos? E ser zeloso é fazer, continuar a organizar e deixar o altar da adoração, o altar do holocausto, preparado para que o sacrifício de Jesus realmente prevaleça sobre as nossas vidas. Ser zeloso é cuidar de tudo isso. Ser zeloso é o que está escrito aqui, é arrepender de todo o pecado. Amém? Fala assim, ser zeloso é arrepender de todo o pecado. Então, voltando agora à carta aos Romanos, 3 pontos o Senhor tem para nós. Primeiro Ele pede para sermos zelosos, e nós vimos aqui que ser zelosos é estar restaurando o altar do Senhor, o altar da adoração. Eu só adoro ao Senhor quando eu estou realmente debaixo da misericórdia do Senhor e me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, das minhas faltas. Tem gente achando aí, por exemplo, que Deus mudou. Acha que casamento é assim, ai cansei dessa, vou separar, arrumar outra, agora cansei dessa, arrumo mais outra, porque isso, porque aquilo, meu irmão, não. A palavra de Deus continua sendo a mesma. O que Deus uniu, o homem não separe. Amém? Depois tem algumas ressalvas que nós já falamos aqui. Mas o ponto principal, então Deus não muda, meu irmão. Tem gente achando aí, os jovens acham que ter relacionamento sexual antes do casamento é natural, é natural. Não, fornicação, Deus tirou, Ele riscou, acabou, isso aí não existe mais. Deus, não, meu irmão, ser zeloso é entender que todos os princípios e leis que Deus colocou, mandamentos e ordenanças para nossas vidas, continua firme e de pé, mesmo com toda a graça sobre a nossa vida. Restaurar o altar é zelar por aquilo que Ele fez por nós. Segundo ponto. Então, falamos aqui. Então, nunca falte zelo. Nunca lhes falte zelo. Segundo ponto. Mas sede fervorosos. Amém, meus irmãos? Ferver. Uma coisa só ferve quando tem o quê? Fogo. Amém? Uma coisa só ferve quando tem fogo.
E o segundo ponto que Deus pede para nós é para que nós venhamos a ser fervorosos. Meus irmãos, Deus está apático de olhar a igreja morna. Lembrem-se que os mornos serão lançados fora. Os mornos ele cuspirá, ele lançará fora. E hoje nós estamos contentes em sermos mornos. Não, o Senhor está falando, olha, eu quero ver o negócio ferver no espírito, amém, meus irmãos? Não é ferver na emoção, o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos a ser fervorosos no espírito. Ser fervorosos no espírito é entender os princípios de Deus sendo aplicados e você vendo o resultado em mim, em você, na nossa vida, em todos nós. Ser fervorosos no Espírito não é necessariamente aquilo que tem manifestações. Pode Deus manifestar. Ser fervoroso no Espírito não é sapatear. Ai, se eu não sapatear, ai, eu não sou fervoroso. Ai, se o culto não tiver uma manifestação assim, não foi fervoroso. Ser fervoroso no Espírito é entender o mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É a cura de Deus. É agir. É realmente você entender que você pode crer e andar pela fé. Ser fervoroso é entender que eu dou o primeiro passo e os demais o Senhor vai mostrar, vai indicar. E Ele nunca deixou ninguém. Aqueles que são dele, Ele jamais lançará fora. Ser fervoroso no Espírito é crer pela fé que existe um Deus que está no comando de tudo e de todas as coisas. Ser fervorosos no Espírito, meu irmão, é mesmo numa situação humanamente que seja difícil entender que Ele está no domínio de tudo e de todas as coisas. Porque quando há altar restaurado através do zelo, o sacrifício de Jesus, que é a graça, prevalece, o fogo do céu cai. Amém, meus irmãos? E é o fogo purificador, restaurador. E o segundo ponto que Deus quer de nós é isso. Cadê aquele fervor da igreja, meu irmão? Cadê aquela palavra? Cadê aquela confiança no Senhor? Deus não quer mais ou menos. Deus é Deus que faz e age com fervor. E eu quero dizer o seguinte: ser fervorosos não é querer acender o fogo pela sua própria força. O fogo vem de Deus. Amém, meus irmãos? Na antiga aliança, eles restauravam o altar, eles colocavam o sacrifício, e sabiam se o sacrifício era aceito ou não, quando descia fogo do céu. Quem mandava fogo era o Senhor, como aconteceu com Elias, e sempre acontecia. Quando precisava, o sacerdote jogar gasolina, abanar, soprar, como muita gente está fazendo hoje em dia, não é ser fervoroso. Tem muita gente confundindo o fervor de Deus com coisas humanas da alma. O fervor de Deus queimou. Fez a cirurgia, cadê? Sumiu, não tem, acabou, não tem. Meus irmãos, o fervor de Deus é você crer que acima de tudo Ele é Jeová Rafá, Deus que cura. É entender os princípios de Deus para a nossa vida. Que Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Antes de você chegar, Ele já chegou à frente mostrando quem vem atrás. Entender o fervor de Deus é entender que Ele é Jeová Shalom, que mesmo diante de toda a tempestade, Ele traz paz. Entender o fervor de Deus, meu irmão, é entender que Ele é Jeová Tsikinu, a nossa justiça. Mesmo que levante calúnias e falem isso a respeito de você ou aquilo, Ele vai te defender. Ele é a couraça da justiça que te protege pela frente e atrás. Esse é o fervor de Deus. Não é mexer com emoções. A emoção a Deus até mexe às vezes, pela misericórdia que Ele tem para conosco. Às vezes até Ele deixa você sentir algo assim. Arrepiou. Aí tem gente que acha que se não arrepiar, quem é assim? Deus não está aqui hoje. Onde dois ou mais estiver reunido em seu nome, Ele... Amém, meus irmãos? Creia na palavra de Deus. E o terceiro ponto. Então nós vimos aqui, primeiro, para sermos zelosos. Segundo, fervorosos. E o terceiro ponto, servindo ao Senhor. Entenda que ministério de Deus é para servir ao Senhor. Servo não ganha.
servo não recebe. E hoje em dia há muita barganha. Eu só faço porque eu estou interessado no que Deus vai me dar de troco. Eu só faço porque se Deus me fizer isso. Porque isso, porque aquilo. Meus irmãos, não. O que Deus espera de nós, depois de altar restaurado, uma coisa é consequência da outra. Altar restaurado, a graça de Deus prevalece, o fogo desce, a coisa ferve. A coisa ferveu, meu irmão, você não faz outra coisa, senão servir aquele que tem feito na sua vida. E servir a Deus, meu irmão, é fazer com alegria. Como é difícil hoje. Qualquer coisinha que você vai fazer para a obra do Senhor, você pergunta para um, pede para outro, não posso. Eu estou ocupado. Vocês conhecem aquela parábola do Senhor? O Senhor convidou para uma grande ceia. Foi convidar um. Sabe o que é? Eu vou me casar. Sabe o que é? Eu tenho que cuidar do meu gado, da minha vaca, do meu boi. Sabe o que é? Bem que eu gostaria de ir, mas eu tenho que fazer isso. Ele falou, sai para lá. Eu sairei e vou chamar aqueles que estão ali fora, vão participar da minha grande ceia. Você sabe que grande ceia é essa, meu irmão? É na glória, meu filho. A coisa está para chegar. E o Senhor está esperando pessoas que realmente o sirvam. Interessante. Muito interessante. Existe muito artista hoje em dia. Existem muitos artistas. E o povo está dando muito valor a isso. Tome cuidado, meu irmão. A palavra Deus ministra, usa quem quer que seja. Até a mula de Balaão foi usado. E aquele que está ali em cima hoje é uma mula. Então, meu irmão, presta atenção porque você está sendo Balaão. Porque se Deus pôs uma mula aqui em cima, você é Balaão. Então entenda os princípios de Deus. Vamos trazer uma pessoa aqui para louvar ao Senhor. A primeira coisa que fala assim, quanto que a igreja vai me entregar de oferta? Oferta é oferta. A igreja deu, não deu, não deu. Amém, meu irmão? E outros piores, que nós já passamos por isso, foi misericórdia, não, acabou, chega. Liga para fulano, aniversário da igreja, vai ter um evento e tal, você quer vir aqui? Tal. Onde? Franca. Quantos mil habitantes tem Franca? Começa aí e fala, meu filho, nem sei direito. A sua igreja tem quantos membros? Está em torno aí de 6. Bom, já está num número razoável. Então eu posso ir. Mas, ouvir isso, meu irmão. Vê se isso é servir ao Senhor. Olha, mas Franca tem aeroporto? Eu falei, não. Qual é o aeroporto mais perto? Ribeirão. Sim. Então eu te darei a resposta. Passa um tempo, me liga. Olha, eu estive pesquisando, Franca não tem hotel à altura. Eu preciso ficar hospedado em Ribeirão. Desço no aeroporto em Ribeirão, vocês me pagam minha passagem de ida e de volta. Fico hospedado em Ribeirão. E eu preciso de um carro e deu a característica do carro. Para me buscar e me levar. Ou seja, quem tem um paliozinho aí, uma coisa? Esquece. Esquece. Isso é servir ao Senhor, meu irmão? Servir ao Senhor, quem tem ministério, quem serve ao Senhor, vai, meu irmão. Vai. Aquele que tem o chamado, porque ferve dentro dele, é fervoroso, vai. E depois as coisas vão acontecendo, depois se deu, amém. O obreiro é digno do seu sustento, amém. A igreja é oferta, amém. Não deu, amém. Meu irmão, quando começa assim, eu já falei de cara, muito obrigado, meu filho. Pode cantar bonito, pode o Zaqueu subir e descer quantas vezes for preciso. Servir ao Senhor é o terceiro ponto que Deus espera de nós. E quando Deus fala em servir ao Senhor, meu irmão, Ele está falando a cada um de nós. Deus não chamou a todos nós que estamos aqui hoje para você simplesmente ter um ministério de esquentar cadeira. O meu ministério é de esquentar a cadeira. Meu irmão, sirva ao Senhor. Faça a sua parte. Pastor, eu não sei o que eu faço. Meu irmão, com certeza Deus vai te usar. Algo aqui, algo ali. Sirva ao Senhor. Nós temos vários ministérios aí. Tem assistência social, tem tanta coisa, outras coisas mais. Faça a sua parte, sirva ao Senhor. Faça com que a palavra do Senhor realmente venha a ser verdade na sua vida. Amém, meus irmãos? A fé, que é o fervor, sem a obra, que é servir, a obra não vai salvar ninguém. Para que ninguém se glorie. Está na palavra. Amém, meus irmãos? Esqueça.
Não é por obras que você é salvo. É pela misericórdia do Senhor, a graça, o favor imerecido, que nós somos salvos. Mas há necessidade de fazermos a nossa parte. Porque o que Deus espera de nós é isso. Você crê? Amém?